Bem, meus irmãos, voltando à nossa aula da semana passada, vamos fazer uma breve recapitulação, passando aqui pelos slides, bem rapidamente, né? A gente começou a conversar sobre a teologia do livro do Apocalipse. O que isso quer dizer? O que o Apocalipse nos ensina acerca das questões sobre Deus, sobre a humanidade, sobre nós? O que há no Apocalipse, os principais ensinos, a substância que há no Apocalipse? E a gente fez uma introdução, que a gente conversou sobre a inspiração, né, da palavra de Deus e do Apocalipse, que todas as palavras foram plenamente inspiradas, e isso era importante, porque os autores têm uma agenda. João, quando escreveu o Apocalipse, ele tinha um objetivo ao escrever o Apocalipse. A gente até viu alguns exemplos lá na primeira carta de João, que ele estava combatendo alguma heresia nascente ali no meio das cartas de João, das igrejas, né? E ele explicitou nas cartas. E a gente se pergunta, qual então a teologia do Apocalipse? Se isso acontece, quais são essas mensagens por trás do livro do Apocalipse? E aí, para a gente começar a entender a teologia do Apocalipse, a gente teve que passear um pouquinho pelo Antigo Testamento e ver que o Apocalipse ele é repleto de referências ao Antigo Testamento. A gente viu alguma dessas referências, a gente conversou sobre elas, no que diz respeito à tribulação, no que diz respeito à idolatria, no que diz respeito ao cuidado divino com o seu povo, com o povo de Deus. A respeito do Armagedon, a gente teve uma janelinha para falar sobre o Armagedon, que o Armagedon muitas vezes está habitado ali na cultura ou no imaginário popular, como sendo um evento, quando na verdade é um lugar onde, hipoteticamente, eu não vou dizer hipoteticamente não, pode ser que seja figuradamente, pode ser que seja literalmente, a gente não sabe porque não aconteceu, mas um lugar onde aconteceria uma batalha final. O lugar em si, ele não significa nada. Armagedon é um monte de Megido, né? A gente viu isso, que a palavra ou har, é monte em hebraico, e Megiddo, que é Megido, né? Em hebraico Megiddo, na hora que foi passar para o grego ficou como Magedon, por causa da pronúncia. Então ficou Armagedon, é o Monte Megido. A gente viu a associação disso, até a fotinha do Monte Megido hoje, como ele é um monte mesmo, não é uma colina, não é uma montanha alta, não é um Sinai, não é um Everest, não é nada disso, é uma colina, é um monte. E aí a gente viu lá em Zacarias, já falando a respeito da batalha no Megido, relacionada à batalha do Armagedon, no Apocalipse. A gente viu sobre o reino e sacerdotes, né, o povo de Deus, o Antigo Testamento, Israel, sendo chamado um reino de sacerdotes. E esse escopo, essa amplitude que estava restrita ao povo de Israel foi ampliada até abarcar toda a igreja. Gente de todos os povos, línguas, tribos e nações agora se tornaram reino e sacerdotes. Então a gente foi vendo esses pontos de contato, e que é importante. Embora haja esses pontos de contato, algumas coisas foram escritas deliberadamente por João, intencionalmente por João, inspirado pelo Espírito Santo, óbvio. Outras coisas são fruto das visões e revelações que ele teve. Então, tem coisa que ele viu e ouviu que faz referência ao Antigo Testamento. Tem coisas que ele, na hora de registrar, ele colocou a referência ao Antigo Testamento. Isso não quer dizer que João inventou as visões ou o que ele ouviu, não quer dizer absolutamente isso. Quer dizer que Deus mostrou coisas que tinham ligação com o Antigo Testamento. E João também lançou mão de coisas que tinham ligação com o Antigo Testamento. E aí a gente parou aqui. Semana passada, conversou muito sobre isso. A gente viu sobre as referências da semente da serpente, semente da mulher, que manda lá para Gênesis, como isso tudo fecha. A cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens, que eram dos filhos de Lameque. Vocês lembram, né? Que tinha um artífice, o tocador de flauta, arpista, aquela coisa toda. E quando cai a grande Babilônia, fala que fez cessar o som das flautas, dos arpistas, dos artífices, do martelo dos artífices, mostrando que era a queda de um sistema humano, mundano, vamos chamar isso assim, né, o mundo,
a queda deste mundo e o advento de uma nova criação, de uma nova realidade em Cristo Jesus, que é a nova Jerusalém que a gente vê a partir do capítulo 21 de Apocalipse. Beleza? Recapitulamos? Lembramos? Alguma dúvida sobre isso? Ainda ficou no ar? Que os irmãos queiram trazer à tona? Não? Então agora a gente vai ver as mensagens teológicas contidas no Apocalipse. O que a gente pode extrair? Eu separei 5 mensagens principais, existem outras, que no final eu vou dar uma pincelada nelas, mas essas são as principais mensagens teológicas. A primeira mensagem teológica é que Deus Pai, que Deus, Ele é o soberano na história humana, Ele é o soberano em toda a história humana. A gente vê várias referências e visões de João falando a respeito disso. O livro do Apocalipse, como eu disse já lá atrás, ele tem um propósito de revelar. Quais outros propósitos? Qual o propósito da literatura apocalíptica? Consolo. O consolo do povo no meio da aflição. Esse é o grande ponto do Apocalipse de João e das literaturas apocalípticas em geral. Consolar, encorajar, fortalecer. Uma das principais mensagens do Apocalipse de João é que Deus, Ele é soberano na história. Que embora as coisas pareçam sair do controle, Ele continua no controle. Embora apareça um anticristo, embora apareça uma besta, embora apareça o cavaleiro da morte, embora apareça o cavaleiro da fome, Cristo, Deus, o Pai, Deus a Trindade, continua soberana em toda a história humana. Não é porque a coisa que parece que saiu ao controle, que saiu ao controle. E isso era consolo para aqueles crentes das 7 igrejas da Ásia. Era uma palavra de consolo para eles. Olha, vocês estão achando que está difícil, que Deus se esqueceu de vocês? Não. Deus permanece soberano na história. E a gente vê isso em algumas evidências. Por exemplo, Apocalipse 4, versos 8 e 11. Olha que belo. Isso aqui é um cântico cantado por 4 seres viventes, 4 querubins. A gente pode chamar isso. João chama de seres viventes porque eles tinham umas imagens, uma aparência, um aspecto de leão, com, sabe, aquela mistura, um outro que era semelhante a um ser humano, muito parecido com as visões dos querubins de Ezequiel, muito parecido, inclusive. Então João chamou de ser vivente, ou animais, mas na verdade eram querubins que, se a gente for parar para olhar, eram anjos com aquele aspecto mostrado no livro do Apocalipse. E aqueles 4 seres viventes, aqueles 4 animais, aqueles 4 querubins, eles cantavam, e havia 24 anciãos, isso era a visão da sala do trono que João tinha. Havia 24 anciãos, que aí tem a sua representação, é um símbolo, nós vamos falar isso lá na frente, não vou falar agora nada disso, para não estender a nossa aula, que ficou um pouquinho mais curta hoje, e para também não bater carteira lá da frente. Mas que são símbolos, e eles cantavam um cântico, eles louvavam a Deus. E eles cantavam o que está ali, em Apocalipse 4, 8 e 11. Primeiro os animais, os seres viventes, eles cantavam, Santo, Santo, Santo. Gente, olha só. Santo, 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 antes da gente continuar, é o que a gente chama de hebraísmo. Essa repetição é uma característica de superlativo. É uma característica da língua hebraica. João era judeu, embora tivesse sido escrito em grego, mas ele usou muito dessas características da língua hebraica nos seus escritos. Santo, 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 ele não está falando que santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo, não é isso que ele está falando. Ele está falando que santíssimo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É um superlativo, ele é super santo, ele é muito santo, ele é 3 vezes santo, ele é santíssimo. É igual quando Jesus fala assim, em verdade te digo. Está repetindo? Por que Jesus repete? Ele fala assim, verdadeiramente, isso aqui é a verdade absoluta, isso que eu vou dizer para vocês. Não há engano algum no que eu vou dizer a vocês, é uma super verdade.
toda vez que há esse tipo de repetição, é um hebraísmo. É o superlativo da língua hebraica, embora, repito, o Apocalipse tenha sido escrito em grego. Mas o autor era judeu, era acostumado com o estilo literário hebraico, com o estilo literário judaico. Então, quando fala santo, 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 ele está falando santíssimo é o Senhor. Beleza? Parênteses, para a gente poder ir entendendo até mesmo outras passagens da Bíblia. Por exemplo, quando Isaías vê o Senhor, Isaías 6. Isaías escreve: eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e as abas do seu séquito enchiam o templo, e havia serafins que voavam, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A gente vai entender Isaías 6 dentro desse mesmo contexto. Santíssimo é o Senhor dos exércitos, não há nada mais santo que Ele. Não há nada que seja mais santo do que Ele. Então, a gente começa a ver, já aqui no Apocalipse 4, essa supremacia divina sobre toda a história. Porque primeiro João coloca: santíssimo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Está falando assim, Ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele é o Senhor da história. E aí os 24 anciãos continuam: tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Ele está dizendo: olha, o Senhor é soberano sobre tudo. Ele criou, Ele faz, Ele sustenta, Ele é o que era, que é e que há de vir, Ele é o que cuida do passado, do presente e do futuro, Ele é o Senhor da história, Deus Santíssimo, Todo-Poderoso. Se Ele é Todo-Poderoso, nada escapa ao poder dEle, nada, ninguém. Não existe poder maior do que o poder de Deus. Agora eu abro aqui um outro parênteses para uma mensagem teológica menor. Não uma das principais, mas contidas, não das 5 que eu elegi, mas que está contida. Há uma guerra constante e a realidade do mal é verdadeira. Há um diabo, há Satanás, há um dragão. Só que há um engano da nossa parte em achar que esse conflito cósmico entre Deus e o diabo é um conflito igual. Não é. Não é. O diabo já perdeu. É desigual a luta. É botar uma criança para lutar com Mike Tyson. Entendeu? É a mesma coisa de colocar o diabo para brigar com Deus. O diabo acha que briga em condições de igualdade com Deus. Mas a mensagem do Apocalipse é: Deus é vencedor, Cristo é vencedor, o diabo não é páreo para ele. O diabo não é páreo para ele. Satanás não é páreo para ele, porque ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Às vezes a gente duvida do poder de Deus, ou coloca mais poder nas forças do mal, no diabo, em Satanás e nos seus anjos, do que no próprio Deus. Isso não é uma verdade. Deus não está num embate com o diabo. Deus não está num embate com Satanás. Na verdade, o diabo e Satanás, eles servem aos propósitos de Deus para a história. Quando Deus traz o Apocalipse e fala sobre besta, sobre anticristo, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, sobre o dragão, Deus está colocando que ali, que na verdade o diabo está se servindo aos desígnios de Deus para o cumprimento da história. Que a história não é fruto da ação do diabo, nem é fruto de causa e efeito, que a história são decretos de Deus realizados ao longo do tempo. A história é isso. João está escrevendo, está mostrando isso para a gente. E que Deus, Ele é o autor dessa história. Ele não é um coadjuvante. Ele não é um espectador da história. Deus é o soberano sobre a história humana. Dúvidas sobre isso? A segunda mensagem teológica diz respeito a Cristo. Então a gente vai ver sobre cada pessoa da Trindade, mais preponderantemente, no primeiro ali, a gente fala em Deus, a Trindade, a soberania, mas a gente vê a figura do Pai mais forte, dos desígnios do Pai. E a gente vê agora
a respeito de Cristo. E Apocalipse, uma das principais mensagens do Apocalipse, ou a principal mensagem do Apocalipse, qual é? A gente já viu no passado, na penúltima aula. Qual que é a principal mensagem do Apocalipse? Cristo é vencedor. Cristo é vencedor. E a imagem mais, sabe assim, mais evidente disso no Apocalipse, é na visão da sala do trono, ainda no capítulo 4. No capítulo 5, melhor dizendo, que ela continua. Ela continua no capítulo 5, a visão que começou no capítulo 4. E aí existia um livro, quando fala livro, irmãos, não é um livro assim não, tá? Não é isso aqui não. Naquele tempo não existia isso aqui não, ó. Tá? Encadernação, bonitinha, páginas, não. Quando fala livro é um rolo. É um rolo. Um papiro. Pensa num pergaminho, num papiro enrolado. E aí, na visão, João estava vendo aquele papiro, aquele rolo, e ele estava vendo que aquele papiro tinha 7 selos. Você lembra daquele selo de cera que fazia antigamente para lacrar as correspondências? Que o rei ia, colocava até o anel dele, carimbava ali com o brasão dele, aquela cera, e o envelope ficava lacrado? Pois é, esse papiro, ele estava com 7 lacres de cera. 7 lacres. E aí começou na visão ali um rebuliço no céu, na sala do trono lá, porque não tinha ninguém que pudesse abrir aquele que era digno, ou seja, para quem foi destinado aquele rolo. Eu não posso abrir a carta que é destinada para os irmãos, correto? Eles não estavam enxergando ninguém para quem aquele rolo fosse destinado. Na verdade, João não estava. E João começa a chorar. João começa a chorar, e ele começa a ficar preocupado, quem vai abrir o livro, quem vai abrir o rolo, quem é digno de desatar os selos, que tem o poder de abrir, porque aquilo ali era muito, tinha um destinatário específico. Aí um dos anciãos, um daqueles 24 anciãos, foi para até João e falou o seguinte, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Pausa. Esse livro, a gente vai perceber que esse livro está falando a respeito do desenrolar da história humana, que Deus estabeleceu. Cada selo aberto seria um acontecimento, seria algo sendo realizado. Então a gente vai vendo que aquele livro ali, ele fala a respeito do desenrolar da história humana e dos desígnios de Deus como autor da história, soberano da história, para a história humana. Continuando, aí João continua, então vi, e no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, eu vi um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Olha que interessante a visão que ele tem. Primeiro o ancião fala o seguinte, o leão de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir os 7 selos, ele vem. Aí ele ali, aí na hora que João pega e olha, ele vê um cordeiro. Eu imagino, agora é minha imaginação, que ele viu um cordeiro machucado, ferido, um monte de sangue, coisa assim. Ele falou assim, mas isso aqui parece um cordeiro de sacrifício. Parece um cordeiro que foi sacrificado. Esse que é o leão que venceu, que pode romper os 7 selos, que ele é digno para abrir os 7 selos. Essa foi a pergunta. Foi a dúvida, talvez, ali do coração de João, porque há essa dicotomia no Apocalipse, há essa dicotomia. Cristo, ele é o vencedor, mas ele é o cordeiro que pareceu morto. Ele é cordeiro e ele é leão. A gente canta, tem um cântico que a gente canta que é assim, não é? O cordeiro e o leão. Jesus é isso. Ele só é digno para abrir os selos, claro que ele tem a dignidade intrínseca dele, porque ele é Deus, não estou falando disso não. Mas eu estou dizendo assim, ele é digno de abrir os selos porque ele morreu, porque ele derramou o sangue. João poderia ter se assustado e falado assim, não, mas não estou vendo leão nenhum, mas a força não estava no fato de ser um leão, digamos assim, mas de ser o leão da tribo de Judá, prometido em Gênesis 49, e que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, que morreu numa cruz para que por meio da sua morte e do seu sangue derramado, ele tivesse o direito de abrir os selos da história humana. Não está na apostila, são coisas que vão me ocorrendo agora. Abra comigo Mateus 28. Mateus 28, verso 18.
Mateus 28 ou Mateus 20, 28 ou 26? Me ajudem aí. Que eu vou corrigir. Mateus 26, Mateus 28. Isso mesmo, Mateus 28, 18. Jesus ressurreto, ele aparece no meio dos seus discípulos, ele está com seus apóstolos, já ressurreto, pronto, ali prestes, alguns dias depois ele vai subir aos céus, ele chama os apóstolos e fala o seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade pertence a ele. Pelo seu sangue, pela sua morte, toda a autoridade pertence a ele. Ele tem a autoridade de abrir os 7 selos. Porque ele é o cordeiro, parecia ter sido morto, mas é o leão da tribo de Judá. Ele é o vencedor, ele venceu pelo seu sangue na cruz. Então nós vemos aí uma outra mensagem teológica sobre Cristo, o vencedor, o cordeiro e leão. Mensagens teológicas menores, subjacentes, né? Que é a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a autoridade de Cristo por meio da sua morte e ressurreição. A gente vê todas essas coisas no bojo do Apocalipse. Sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo é uma coisa maravilhosa o livro de Apocalipse. Constantemente, uma das principais figuras no Apocalipse diz respeito aos 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Logo no começo do Apocalipse, no capítulo 1, capítulo 2, ele vai falar a respeito, ele vai ver Jesus, né, glorificado, assim, a visão que ele tem. Ele vê Jesus, um homem com cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente, vestido com uma veste branca, reluzente, muito branca, uma espada aguda saindo da sua boca. E aí João vê aquilo e ele estava andando no meio dele, ele estava no meio dos 7 candeeiros de Deus, e a palavra de Deus conclui que são os 7 Espíritos de Deus. Aí a gente começa, opa, mas como assim os 7 Espíritos de Deus? A gente precisa olhar e lembrar que o Apocalipse ele trabalha com figuras, símbolos. O que ele está dizendo aqui, e aí a gente vai trabalhar e a gente vai ver isso mais na frente, por exemplo, o número 7, ele permeia o livro de Apocalipse todo. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 trombetas, 7 selos. Tempo e metade de um tempo. Opa, 3,5 significa o quê? Metade de 7. E a gente vai ver que esse número 7 ele tem um significado de plenitude, um significado de perfeição. E quando está falando a respeito de 7 Espíritos de Deus, ele está falando a respeito da plenitude do Espírito, o Espírito Santo de Deus agindo e falando e operando no meio da igreja. Vocês conseguem perceber isso? Que há um plano perfeito. Quando fala em tempo, 3 tempos e metade de um tempo, por exemplo, com relação a algumas questões que permeiam o Apocalipse, ele está falando que ficou na metade do caminho, não, parece perfeito, mas não é perfeito. Há um sentido por trás desses números, das cores, das mensagens, que a gente vai trazendo aos poucos, à medida que a gente for mergulhando no livro do Apocalipse. Mas quando fala 7 Espíritos de Deus, está falando dessa plenitude do poder do Espírito de Deus com toda a sua força, com toda a sua graça, com todo o seu poder, agindo no meio do povo. E aí a gente então caminha e vê esses textos no Apocalipse, em Apocalipse 4:5. Aquela visão do trono de Deus. Ele viu alguém assentado no trono, viu que em volta dele havia os 4 seres viventes, e em volta dos 4 seres viventes, ainda mais largos, 24 anciãos, e aquele que estava sentado no trono, que era poderoso, que era grande, é o próprio Deus, e ele viu que do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A presença do Espírito Santo naquele lugar, revelando, mostrando, apontando para aquele que estava sentado no trono. E aí a gente vê os desdobramentos, o tempo todo falando a respeito do Espírito. Quando tem as mensagens às igrejas, ou as cartas às igrejas, eu não gosto de falar cartas às igrejas, eu gosto de falar como mensagens, porque o Apocalipse é uma carta, como a gente viu.
Todo ele é uma carta. Então, na hora que pega as mensagens específicas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, quando pega essas mensagens específicas às 7 igrejas, a gente vê uma frasezinha recorrente, uma expressão recorrente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem disse? Fala alto, gente. O que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, toda manifestação do Apocalipse é uma manifestação do Espírito Santo dirigindo a igreja de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mostra o Espírito Santo como aquele que está junto da igreja, que aponta para a igreja o caminho, que aponta a direção para a igreja, o Espírito Santo como líder, o verdadeiro guia da igreja de Deus, e que está com a igreja, e que anseia pela vinda de Cristo, do encontro de Cristo com a igreja. Olha o que está em Apocalipse 22:17. O Espírito, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito está com a noiva. Quem é a noiva? Hein? A igreja. Como é que eu sei que a igreja é a noiva? Tirei isso da minha cabeça? Como é que eu sei? Bíblia. Onde na Bíblia? Efésios 5, e vós maridos amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para apresentá-la como uma noiva imaculada na sua presença. A igreja é a noiva de Cristo. Ok? A igreja é a noiva de Cristo. O Espírito e a noiva dizem, vem. A presença do Espírito, a ação do Espírito no meio da igreja, na vida da igreja, e não é algo desarraigado, não é algo distante, não é o Espírito, as 7 tochas lá na presença da sala do trono de Deus, não. É o Espírito também com a igreja, com a igreja. O Espírito junto com a igreja está falando, vem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. É aquele que tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Em outra passagem fala assim, se não me engano, né, o Espírito e a igreja e a noiva dizem, vem, eis que venho sem demora. É a resposta que vem lá do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora, ora vem Senhor Jesus. Lá em Apocalipse 22 também, já no finalzinho. Fala, irmão Carlos Alberto. Nós vamos chegar lá, sim. Não, nós vamos chegar lá quando a gente for tratar do texto do Apocalipse. Mas sim, a gente vê, por exemplo, que Deus falou assim para João, escreva aos anjos que estão nas 7 igrejas. Aí quando ele vai escrever para Éfeso, ele vai escrever assim, ao anjo que está na igreja de Éfeso. Aí a gente vai para o significado da palavra. É porque quando faz a tradução, muitas vezes faz a tradução literal. A palavra ângelo vem do grego. Se a gente for pegar o latim, o italiano, que é ângelo, né? No grego é angelo, ou angelos. Então a gente vê que anjo, eu não concluí meu pensamento, tem que concluir, né? E angelos significa mensageiro. Quer ver um paralelo? Evangelho. Evangelho tem a mesma raiz de anjo. Sabia disso? Eve, do evangelho, no grego é el, que significa bom. Angelion vem de anjo, ou ângelo, ou de ângelo, que significa mensagem. Ou seja, evangelho é uma boa mensagem, uma boa notícia. Isso eu deduzo que anjo significa mensageiro. Aquele que é o portador da notícia. Aquele que é o pregador. Ao anjo que está na igreja de Éfeso, ao pregador da igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso, ao líder da igreja de Éfeso, escreve. Essa é uma possível tradução, uma possível interpretação, que é a que eu entendo que é a correta desse texto. Não um anjo espiritual que está lá, mas o pregador. Então, ao pastor da igreja de Éfeso, escreve o seguinte, e ele foi lá e escreveu. Esse anjo significa isso. Nessa possibilidade de tradução. Foi a dúvida do irmão Carlos Alberto, eu já aproveitei, a gente vai conversar sobre isso lá na frente, mas é esse o sentido. Esse é o sentido
da frase. Tem gente que vai entender, não, que é um anjo espiritual. É minoritário, majoritariamente entende-se que é o pregador, o mensageiro, o portador da notícia, das boas novas, lá da igreja de Éfeso, de Esmirna e das 7 igrejas. Dúvidas sobre a ação do Espírito Santo? Considerações, algo que queiram falar, que acharam interessante? A igreja. Há uma mensagem também no Antigo Testamento, no Apocalipse, sobre a igreja militante e triunfante. Meus irmãos, essa ideia de igreja militante e triunfante, ela é um conceito teológico de séculos. O que significa igreja militante e triunfante? Significa que existem duas igrejas. Uma que está aqui na terra, lutando, batalhando pela fé, sofrendo pela fé, buscando servir a Deus. E existe uma igreja que já está com Deus na glória, triunfando em glória. Que ela passou por esse momento de sofrimento, que ela passou por esse momento de perseguição, que ela passou por esse momento de dores, de teste da fé, ela venceu e está agora com Cristo. Então essa é a igreja triunfante, a igreja que já está no céu, os crentes do passado. E a igreja militante, para nós, somos nós hoje, que estamos aqui batalhando pela fé. Um dia nós vamos ser igreja triunfante. E outros virão depois da gente, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, e serão essa igreja militante, que continuará militando pela fé. E o Apocalipse mostra essas duas realidades da igreja. Antes de eu chegar no Apocalipse, você lembra lá de Hebreus. Hebreus fala um pouco sobre isso. Quando você lê Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, e você vai para Hebreus 12, quando o autor de Hebreus, eu suponho que seja Paulo, né? É da minha concepção, mas ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Eu tenho a posição de que foi Paulo que escreveu, mas é minha particular. Tem gente que entende que foi Lucas, tem gente que entende que foi Priscila, tem gente que entende que foi Apolo que escreveu Hebreus, eu acredito que foi Paulo. Então, quando você vê o autor de Hebreus, melhor dizendo, né, do que fala Paulo, quando você vê o autor de Hebreus, no capítulo 12, escrevendo o seguinte, logo no primeiro versículo, então corra com a corrida, a carreira que foi proposta, desembaraçando do pecado, pega e vai na carreira, porque você está num estádio com uma plateia, essa nuvem de testemunhas do passado. E Paulo fala, o autor a Hebreus fala cada coisa, que é incrível, porque ele fala assim, pela fé, mulheres entregaram seus filhos à morte, esperando uma posterior ressurreição. Pela fé, homens, mulheres foram cerrados ao meio. E ele vai elencando. E ele depois fala assim, e essa galera do passado, que foi cerrada ao meio, que pela fé sofreu humilhação, viveu no deserto, foi excluída da sociedade por amor a Cristo, essa galera agora está sentada nas arquibancadas celestiais, como uma nuvem de testemunha, torcendo por vocês que estão correndo a corrida cristã agora. É a igreja militante, correndo a corrida, e a igreja triunfante, torcendo na arquibancada. E João, no Apocalipse, ele vai mostrar isso. Fala lá, Daniel. Não, sim, a igreja é uma só. Tá. A igreja é uma só, mas há duas igrejas em realidades distintas. Duas igrejas em realidades distintas. Ou uma mesma igreja em duas realidades distintas. Uma realidade já com Cristo e uma realidade enquanto ainda batalha aqui. É a mesma igreja, lavada, remida pelo sangue de Jesus. A ideia de colocar como sendo duas igrejas é devido a essas realidades. Ao distanciamento que há entre essas duas realidades. Porque está distanciado, inevitavelmente. É uma igreja que está lá agora, na sala do trono, que são as visões que, uma parte da igreja, vamos dizer assim, que está lá, na sala do trono, com que João fala assim, que é gente de toda tribo, povo, língua, nação. Como é que João sabe que é gente de povo, todo povo, tribo, língua, nação? Não é interessante? Ele viu lá o irmãozinho do norte da África lá, vestido igual o irmãozinho do norte da África, falando a língua dele e tal. E aí ele viu o outro lá, ó, aquele ali é brasileiro, ó, tá chegando lá de bermuda, chinela havaiana, né? É brasileiro. Deus respeita essa diversidade. Não há um padrão das nações
que, né, fala assim, ó, isso aqui é mais santo do que os outros, eu vou usar o peitoral do sacerdote, a mitra do sacerdote, vou tocar um chofar, agora eu sou santo. Não. João viu pessoas de todos os povos, tribos, línguas, nações mesmo. Bom, essa igreja militante que está na terra e a igreja triunfante que está no céu. Então a gente vê, por exemplo, Apocalipse 7, 14 e 15. João, ele vê uma galera chegando com as suas roupas brancas, mas toda suja de sangue. E ele pergunta, quem são estes que vêm aí com essas roupas todas sujas de sangue? E um dos anciãos lá, se não me engano foi um dos anciãos, responde para João lá em Apocalipse 7, estes são os que vêm de grande tribulação, de grande perseguição, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no seu santuário. É a igreja triunfante. É essa visão da igreja, essa parcela da igreja, essa face da moeda, né? Uma moeda de duas faces. Essa face da moeda que é a igreja triunfante. E a gente tem também a igreja militante. O que é a igreja militante? Nesse mesmo texto, é o comecinho lá, os que vêm de grande tribulação. Aqueles já passaram da grande tribulação para estar na sala do trono. Mas existe uma galera, que somos nós hoje, por exemplo, que ainda não estamos lá, que a gente continua numa grande tribulação, passando por perseguições, passando por dores, sofrendo pelo nome de Cristo. E é bom sofrer pelo nome de Cristo, é bom sofrer. Eu vou falar para os irmãos, se não sofreu ainda, vai sofrer pelo nome de Cristo. Vai sofrer. Tenham certeza disso. Em menor ou maior escala. Mas aquele que professa o nome de Jesus sofre pelo nome de Cristo. Às vezes vai sofrer no trabalho, uma perseguição. Às vezes vai sofrer na família, uma perseguição. Às vezes vai sofrer no círculo social, uma perseguição. Em níveis diferentes, em intensidades diferentes. Mas vai sofrer. E os irmãos devem estar preparados para isso, para sofrer pelo nome de Cristo. E a outra mensagem teológica que a gente não pode tirar o olho dela, e que é o desfecho do livro de Apocalipse, é a respeito do que acontecerá com o mundo. Teremos novos céus e nova terra. Isso não quer dizer que Deus vai destruir o que existe e vai criar outro. Não. Deus vai fazer igual vai fazer com o ser humano. Deus vai transformar a criação. A criação vai ser transformada. A criação vai ser renovada, de forma que ela não sofra mais as consequências do pecado, como a gente. O que a palavra fala quando a gente chegar no dia que Jesus voltar, que tiver a ressurreição dos mortos, nós que estivermos vivos, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ter os nossos corpos glorificados, transformados. E nós, os que ficarmos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Isso que vai acontecer com a criação. Sabe por quê, irmãos, que isso vai acontecer? Porque não vai ter pecado. Lá o pecado não vai mais entrar. Apocalipse 21 fala, nela não entrará, que é a nova Jerusalém, nessa nova criação, nela não entrará a abominação. O pecado não entra. Não tem espaço para o pecado. Foi aqui na classe que fizeram uma pergunta semana passada sobre a possibilidade de queda no futuro, foi? Dos anjos, que os anjos caíram no passado e se lá na Nova Jerusalém poderia cair? Não, foi no seminário que eu dou aula. Que se no seminário poderia cair, a resposta é não, porque não haverá mais abominação, não haverá mais pecado, não haverá mais essa possibilidade. Ah, pastor, mas como é que você pode... Porque a Bíblia diz. Isso faz parte dos desígnios de Deus. Deus, Ele estabeleceu que não vai mais entrar o pecado, que não vai mais entrar a abominação. Apocalipse 21. Sobre novos céus e nova terra, então, mas lá em Apocalipse 21, a gente corre para lá rapidão, a gente vai ver o quê? A palavra de Deus dizendo o seguinte, em Apocalipse 21, verso 5. Eu vou ler a partir do verso 4, olha que interessante. Na verdade, vou ler a partir do verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui tudo é símbolo, depois a gente conversa sobre isso. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Está vendo que essa nova Jerusalém é uma noiva? Quem é a nova Jerusalém? É a igreja. A gente vai começando a enxergar e a entender o que João está falando aqui. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. É o lugar de adoração, é o lugar de comunicação entre Deus e os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não mais existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É a renovação dessa criação, sem o pecado, sem as dores do pecado. E ele continua: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vai acontecer, isso mesmo. Novos céus, nova terra, uma criação renovada. Voltando, não esqueça, não é que Deus vai destruir isso aqui e fazer de novo, não. Deus vai renovar isso aqui. Deus vai transformar, como nós seremos transformados. Ele vai redimir a criação. Em Apocalipse, em Romanos 8, fala sobre isso, que a criação geme, ansiando como em dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. A criação está aguardando esse dia, está esperando por esse dia, em que ela será renovada, em que ela não sofrerá mais as consequências do pecado, que será eu vou trazer um termo que talvez não seja mais adequado, mas só para título de ilustração, que a criação voltará a ser um grande jardim do Éden. Um grande jardim do Éden. Para título de comparação, de ilustração, que não sofre mais essas consequências do pecado do ser humano. Tanto nos efeitos cósmicos, terremotos, maremotos por aí, quanto da própria devastação do ser humano em relação à natureza. E aí a gente vai conversar bem rápido, porque a gente precisa terminar hoje, tá, irmãos? Esse tema, porque semana que vem já volta o pastor Reginaldo, com a outra classe lá de ortodoxia, ortopraxia. A gente precisa terminar hoje. Nós temos 4 escolas de interpretação do Apocalipse. 4 escolas de interpretação. A primeira escola de interpretação é chamada de preterismo. Ou seja, lembra lá do pretérito? O que significa pretérito? Passado. Muito bem. Ou seja, eu interpreto o Apocalipse lendo ele falando assim: tudo isso aqui aconteceu lá no passado, lá no primeiro século. Não é nada para agora. Nada para agora. Não é nada para depois. Tudo que João escreveu era lá para trás. Existe gente que acredita nessa vertente, que o Apocalipse descreve os eventos que ocorreram no primeiro século. É sobre o Império Romano, prioritariamente sobre Nero e a perseguição de Nero, que para a gente viu um anacronismo, porque a gente viu que provavelmente o Apocalipse não foi escrito nos dias de Nero. Foi escrito 30 anos depois com Domiciano. Então há um anacronismo, há alguns problemas no preterismo. A ideia é de que tudo ali se refere ao Império Romano, que só diz respeito ao Império Romano e que nada diz respeito aos dias de João. É problemático, né? O principal problema é que a gente vê questões que evidentemente não são para os dias do Império Romano, como mesmo Apocalipse 21, 20, 21, 22, novos céus e nova terra. Como é que você aplica isso ao primeiro século? Porque eles fazem uma associação, acrescentando aqui, mais íntima, mais estreita com Jerusalém e Israel do que com a igreja. Diz mais respeito a Jerusalém e Israel com a igreja. Mas no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém caiu. Não houve mais Israel no ano 70 depois de Cristo. Só foi retomar Israel em 1948, o Estado de Israel em 1948. Como que a gente pode aplicar tudo isso aqui, essas vitórias, etc., ao que aconteceu com Israel no primeiro século? É problemático, é muito problemático. E existem eventos que são claramente posteriores, que dizem a um futuro que a gente não pode medir, que a gente não pode estabelecer quando será. Então, a gente vê problemas no preterismo. Isso não quer dizer que não tenham ocorrido eventos descritos no Apocalipse que eram referentes ao primeiro século. Claro que tem.
Tem um texto lá numa das cartas que fala assim: olha, eu sei que no meio de vocês é que foi morta a minha testemunha Antipas, a minha fiel testemunha. Opa, ele está narrando um evento que aconteceu no passado de um cara chamado Antipas que morreu. Aquilo ali não é figurado, propriamente dito. É de fato uma pessoa que morreu, que foi martirizada pela fé em Cristo. Então a gente vê que existem sim eventos do primeiro século narrados. Mas essa não é a forma de interpretar todo o Apocalipse. O segundo é o historicismo. O que é a ideia do historicismo? Apocalipse é uma história linear e contínua. É a história da humanidade linear e contínua, ou seja, isso aqui está acontecendo aqui, acontecendo aqui, acontecendo aqui. Isso aqui, ó, essa parte aqui fala sobre a Revolução Francesa. Esse aqui é Napoleão Bonaparte. Esse aqui, e aí sai, sabe, fazendo um desenho histórico do Apocalipse, buscando interpretações, que é um equívoco também, é um equívoco. A gente, por exemplo, falar o seguinte, e isso é muito comum, não é um demérito e nem falando mal das igrejas pentecostais. Igrejas pentecostais, tem a igreja adventista que adota essa visão, são as igrejas que adotam o dispensacionalismo como visão teológica escatológica. O que eles falam? Por exemplo, a carta de Éfeso, ou a mensagem da igreja de Éfeso diz respeito à igreja dos primeiros 200 anos. A igreja primitiva, a igreja primitiva, nascente. A carta de Esmirna, e Esmirna significa mirra, que é aquela planta que quanto você mais amassa, mais ela exala o seu cheiro, é o período da história da igreja primitiva. A igreja de Pérgamo, a palavra já fala, significa pervertido, gamo, casamento, então é quando ocorreu no século IV a união da igreja com o Estado, casamento pervertido, e ali a gente vai ver a história da igreja, não é isso que é o Apocalipse, isso é historicismo, é eu tentar ver no Apocalipse um código para os acontecimentos da humanidade, e não é isso que o Apocalipse propõe, não é esse o objetivo do Apocalipse, e a gente já viu isso, sobre os objetivos. Uma terceira visão é do futurismo. É que o Apocalipse ele não falava nada do primeiro século, não falava nada sobre a vida da igreja, agora só fala daquilo que é muito próximo da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus. É tudo que vai acontecer muito no futuro, num futuro bem distante. Que também é um erro. Como a gente viu, existem coisas no Apocalipse que relatam acontecimentos do passado. Existem coisas no Apocalipse que aconteceram, se a gente for olhar, relatados por João, existem coisas que ainda acontecerão, mas está ali, no Apocalipse. Uma das características da literatura apocalíptica que a gente viu no passado, nas últimas aulas, é que é comum no Apocalipse você ter ciclos de acontecimento paralelos. Na literatura apocalíptica isso é comum. E no Apocalipse de João, aparentemente isso também é comum. É o que nós vamos chamar de idealismo. O que é o idealismo? A ideia do idealismo é que, como diz Chester lá, o Apocalipse relata princípios atemporais. Uma realidade que não está restrita ao tempo, ao espaço daqueles dias, daquelas igrejas, mas são verdades em qualquer época, em qualquer tempo da igreja. A igreja de Éfeso não fala a respeito da história da igreja dos primeiros 200 anos da igreja, ela fala a respeito da igreja de Éfeso, das igrejas que vieram posteriormente, fala a respeito de nós hoje, porque nós temos parte de Éfeso em nós. Nós temos parte de Tiatira em nós, nós temos parte de Pérgamo em nós, de Esmirna em nós, de Filadélfia em nós, de Laodiceia em nós, de Sardes em nós, nós temos parte, nós somos um pouquinho de cada uma dessas igrejas, porque são princípios atemporais. Particularmente é esse o método que eu prefiro adotar. A ideia de que o Apocalipse não é uma história de acontecimentos que ocorreram no passado, nem uma profecia somente de acontecimentos que ocorrerão no futuro. É um livro que consola o povo de Deus e o motiva a persistir até o fim. É para ser aplicada por todos os cristãos, de todas as gerações, dos tempos de João até o fim dos tempos. Essa é a ideia de Apocalipse, que a gente pega e adota
para a gente, então? Eu acho que é a melhor forma, é o melhor conceito, é a melhor forma de interpretar o Apocalipse, porque ele não se torna sensacionalista para eu ficar especulando a respeito de coisas futuras, ele não se torna uma coisa fria, que só diz respeito ao passado e não me toca hoje, entende? E também não se torna uma coisa que está tratando de histórias e que as coisas que passaram também não me tocam e as coisas que vêm para o futuro me trazem medo. Porque, na verdade, o historicismo é uma mistura do preterismo com o futurismo. O preterismo aconteceu e o futurismo vai acontecer e vira especulação e vira ansiedade, né, sensacionalismo. A melhor forma, eu entendo, e a gente adota, é a do idealismo. Olha, tem coisas que é do passado, tem coisas que é do futuro, tem coisas que é para o presente, mas acima de tudo, Apocalipse traz uma mensagem, princípios aplicáveis para serem vividos todos os dias, dia após dia, pela igreja, seja a igreja dos tempos de João, seja a igreja dos tempos da Reforma, seja a igreja dos tempos de hoje. E por fim, meus irmãos, para a gente encerrar esse nosso primeiro módulo, a gente vai ver a estrutura do livro de Apocalipse. Vocês vão para o coração com essa estrutura, leiam o Apocalipse, daqui um mês, daqui 4 semanas, a gente vai voltar e a gente vai entrar no livro de Apocalipse. Como eu disse, o Apocalipse ele trabalha com ciclos paralelos. É como se ele contasse a mesma história sob perspectivas diferentes. 7 ciclos, 7 sessões que o Apocalipse se divide, e essas sessões estão paralelas entre si. Se os irmãos lerem as sessões separadamente e começarem a fazer paralelos entre essas sessões, os irmãos vão reparar que, olha, isso aqui tem correlação. Esses pontos têm correlação. É como se ocorresse um crime. E eu tenho 3 testemunhas, e cada testemunha conta a sua história sob a sua ótica. Ali são a mesma história, é a mesma história sendo contada sob óticas diferentes, sobre argumentos diferentes, sob ênfases diferentes. Uma mesma história sendo contada. Então a gente tem a primeira sessão de Apocalipse 1 a 3, que é Cristo entre os candeeiros, e que inclui as mensagens às 7 igrejas. Depois a gente tem o livro com os 7 selos. Depois a gente tem a terceira sessão paralela, ocorrendo paralelamente, né, e com suas correlações, as 7 trombetas de juízo. A quarta sessão, a mulher e o filho perseguido pelo dragão, já em Apocalipse 12 até 14. Depois a gente vê as 7 taças da ira de Deus. Depois a gente vê a queda da grande prostituta e das bestas, já em Apocalipse 17 a 19. E o julgamento do dragão e novo céu e nova terra. Era como se a gente pegasse cada parte dessa de Apocalipse e fizesse uma matriz e colocasse parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, até a parte 7, e elas correm paralelamente, digamos assim, na história. Elas estão paralelas. Mas olhando para o livro do Apocalipse, vendo essas 7 sessões, a gente percebe que existem 2 grandes divisões no livro do Apocalipse. E essas 2 grandes divisões, a primeira é que há um conflito na terra. A igreja ela é perseguida, e depois ela é desagravada, ela é protegida e ela é vitoriosa. A igreja, essa primeira sessão conta essa história. E aí a gente vai ver, por exemplo, o Cristo entre os 7 candeeiros com as 7 mensagens às igrejas. A gente vai ver o livro com os 7 selos. E a gente vai ver as 7 trombetas falando justamente disso. Um grande conflito na terra, a perseguição sobre a igreja e o socorro de Deus a essa igreja. Tudo isso contando, de certa forma, essa mesma história. E a gente vê um segundo bloco, uma segunda grande sessão que começa em Apocalipse 12. O cenário não é mais a terra, não é mais um cenário visível, embora lá no primeiro a gente vai ver a visão dos céus e etc., da sala do trono, mas a gente vai ver uma guerra espiritual, a gente vai ver a figura do dragão, a gente vai ver a figura das bestas, e esse conflito sobrenatural acontecendo. Então a gente vê que o cenário espiritual é mais profundo. Cristo e sua igreja, não apenas os crentes eram perseguidos, agora nessa visão, Cristo e sua igreja é perseguido pelo dragão e pelos seus auxiliares, e Cristo e sua igreja são vitoriosos. E aí a gente vê as sessões,
a mulher e o filho perseguido pelo dragão, as 7 taças de ira, a queda da grande prostituta e das bestas e o julgamento do dragão com novos céus e nova terra. Então a gente vê que sempre o mote há uma perseguição, há uma batalha e há a vitória. Nos 7 elementos, nas 7 sessões que são apresentadas, que são paralelas. Então, a gente vê que não é um ciclo contínuo de história, mas na verdade são histórias, pequenas histórias paralelamente concorrendo para contar uma grande história. Dúvidas sobre isso? Um monte. Eita, que bom, hein? Fala, Sérgio. Eu disponibilizei a apostila lá que já está fiz um apanhadozinho de principais ideias. Na verdade, tem muita citação, muita coisa retirada. E lá tem uma bibliografia nas notas de rodapé. Dá uma olhadinha lá. Mas se você tem, por exemplo, um livro, se eu for falar para ler um livro assim, tem um livro chamado Mais que Vencedores, de William Hendrickson. Talvez vai ser o mais interessante. E tem um livro que eu comprei agora, mas ainda estou lendo. Mas eu acho que ele também é interessante de ler, chamado Apocalipse para Você, que é do Tim Chester, que eu fiz referência até ali, quando ele falou sobre cada item. Algumas coisas eu discordo dele, um ponto ou outro, eu tenho tendência mais a concordar com o que o William Hendrickson escreveu no Mais que Vencedores. É um livro bem palatável, Mais que Vencedores, bem interessante de ler. Ele é um livro teológico, mas ele não é muito técnico. Dá para ler, dá para entender e achar interessante. Outros livros são muito técnicos. Aí são mais técnicos mesmo, mais comentários exegéticos, comentários hermenêuticos. Aí é uma leitura mais densa e pesada. É leitura mais de consulta do que uma leitura corrente, sabe? Contínua. Então acho que esse Mais que Vencedores, William Hendrickson, e Apocalipse para Você, do Tim Chester. Ela quer o livro, ela quer o Apocalipse. Chega de lero-lero, né? Não, Luciane, chega de lero-lero. Vamos partir para o que interessa e a gente vai fazer isso no nosso próximo módulo. Mais alguma coisa? Não? Então vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por esses momentos. E quando eu digo esses momentos, foram essas 4 semanas muito boas, muito edificantes, particularmente para mim. Às vezes a gente conhece, a gente estuda de forma lato, né? E aí a gente para estudar ali o livro especificamente, e a gente é muito enriquecido, eu fui muito enriquecido por meio do estudo das Escrituras, mais detido aqui no livro do Apocalipse. Vamos agradecer a Deus por isso.